Hi there! E aí pessoal, professor Carlos aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, na aula de hoje então, nós vamos falar sobre compreensão textual, né? A gente vai ler alguns textos aí para poder entender um pouquinho mais sobre o conteúdo que a gente já abordou anteriormente, que é da voz passiva, né? E faremos bastantes exercícios para que a gente possa então verificar o quanto a gente conseguiu aprender e para aprender de fato muito mais sobre esse conteúdo aí, tá ok? Então olha só, a gente vai falar sobre invenções nesses textos, tá? Então olha só, e outro elemento, como eu já tinha falado, falar sobre a voz passiva, né? Então vamos começar com algumas questões aqui para serem solucionadas, né, gente, a respeito de invenções. Do you happen to know when the items below were invented? Né? Você por acaso sabe quando os itens abaixo foram inventados? Vocês têm aqui as alternativas, pessoal. 1960, né, 1960, 1947, né, 1947, 1672, né, 1672, e 1969, né, que é 1969. Percebam que quando a gente fala dos anos em língua inglesa, pessoal, nós dividimos, né, em duas dezenas aqui, né, 1960, não 1960, né, esse é o comum do que eles fazem. Bom, eu vou dar um tempinho para que vocês façam a resolução dessa primeira atividade e já já a gente volta com as respostas. E aí, pessoal, conseguiram resolver a atividade? Maravilha! Vamos ver se vocês acertaram, então, as datas em que aqueles elementos mostrados no slide foram, né, inventados. Então, olha só, pessoal, né, em 1960, né, em 1960, it was invented the telephone, né, o telefone foi inventado, né. Em 1969, né, the internet was invented, né, em 1969 se inventou, então, a internet. Em 1672, né, em 1672, a energia elétrica, né, a luz ali, né, em 1947, né, 1947, foi inventado, né, as micro-ondas, não propriamente o forno de micro-ondas, mas as micro-ondas, tá ok? Então, olha só, pessoal, vamos fazer uma outra atividade aqui sobre a utilidade de algumas dessas invenções que a gente acabou de falar a respeito, né, sobre quando elas foram inventadas. A segunda atividade diz, read and write the invention they are talking about. Né? Então, é para você escrever, né, depois de ter lido esse texto aqui, o que você entendeu, qual que é a invenção, de que invenção estamos falando destas quatro aqui, né? Telephone, Internet, Electricity e Microwave. Né? Então, a moça está dizendo aqui, I can communicate with people very fast and find any information I need. Né? Então, pessoal, de que invenção ela está falando aqui? Do telefone, da internet, eletricidade ou micro-ondas? Né? Ou mesmo com esse rapaz aqui. I work all day and I can heat my food up very fast with this invention. Né? Então, de que invenção ele está falando aqui entre essas quatro opções que nós temos? Mais uma vez, eu vou dar algum tempinho para que vocês resolvam essa atividade e depois a gente confere se vocês acertaram.
E aí, pessoal, conseguiram responder mais essas questões? Vamos verificar se vocês acertaram, então. Olha, pessoal, nesse primeiro caso aqui que a moça loira está falando, né? I can communicate with people very fast and find any information I need. Ela está dizendo, eu posso me comunicar com as pessoas muito rapidamente e encontrar qualquer informação que eu precise. Né? Entre essas invenções todas aqui, a única que possibilita com que isso aconteça é a nossa internet, né? Se comunicar muito rapidamente e poder encontrar a informação que ela precisar. Tá? E aqui, quando o rapaz diz, I work all day and I can heat my food up very fast with this invention, né? É o trabalho ele está dizendo, né? Desculpa, ele é o trabalho o dia todo e posso aquecer a minha comida muito rapidamente com essa invenção. A única invenção que possibilita com que a comida seja, né, aquecida muito rapidamente, pessoal, é the microwave, micro-ondas, tá ok? Então, se vocês responderam dessa maneira, acertaram, né? Então, gente, agora a gente, né, temos as respostas aqui, internet and microwave, tá ok? Internet e micro-ondas. Vamos agora para outras questões relacionadas a esses inventos dos quais estamos falando hoje, pessoal. Então, a terceira questão que temos aqui é look at the images and answer. What do they have in common? Bom, pessoal, temos aqui a figura de um forno micro-ondas, né, a microwave oven, né? E temos a figura de um airplane, aircraft, uma aeronave, um avião, né? Então, o que esses dois inventos aqui têm em comum? Né? E na nossa quarta questão nós temos aqui what do these words mean? Né? O que essas palavras aqui abaixo significam? Né? Enemy and aircraft, tá ok? Então eu vou dar mais algum tempinho para que vocês possam solucionar essas questões e depois a gente confere se vocês acertaram. E aí, pessoal, resolveram mais essas atividades? Vamos conferir se vocês acertaram? Olha só, pessoal, né? As respostas possíveis aqui seriam para 3. Look at the images and answer what do they have in common. Olhem para as imagens e responda o que eles têm em comum. O que o avião e o micro-ondas têm em comum, pessoal, é the one heat up food, the other can be detected. Como assim? Um aquece a comida e o outro pode ser detectado. Pelo quê? Pelas micro-ondas, pessoal, né? As micro-ondas foram inventadas para que pudesse se localizar, né, elementos por meio de radares, né? Depois houve essa aplicação aí para aquecimento de comida, água, essas outras coisas. Então, os dois, eles utilizam as micro-ondas, mas para propósitos diferentes. Né, the way one heat up food, né, um é aquecido, né, a comida é aquecida pelas micro-ondas, e o outro pode ser detectado, né, por meio das micro-ondas. Tá? E quanto à nossa quarta atividade aqui, what do these words mean? O que essas palavras significam? Respectivamente, enemy né, the opposite of friends, o oposto de amigos, né, not friends, pessoas que não são amigas são enemies, portanto inimigos, né, e aircraft, né, pessoal, que é o mesmo que plane ou airplane, né, o mesmo que avião em língua inglesa, tá ok? Então olha só, pessoal, agora a gente vai ler um texto, tá ok? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esses inventos e suas origens, né, que a gente possa falar um pouquinho, ter um pouquinho mais de informação a respeito deste tema, tá ok? Então, vamos lá comigo. Olha só. Incredibly, the microwave oven was created the Second World War with the intention not to heat food, but to detect enemies' aircrafts.
And its name says this oven emits radiation in the form of microwaves. These generated electromagnetic microwaves, the magnetrons, were emitted back by the enemy aircraft. Thus, its echo indicated exactly the approach, location, object, direction, and other details about the enemy's means of locomotion, né? Então, pessoal, nesse texto aqui, a gente tem a explicação, né, de como, então, são as micro-ondas utilizadas, né, para detecção, né, de outros elementos aí, de outras aeronaves, enfim, por meio do radar que utilizava as micro-ondas, tá ok? Que micro-ondas, na verdade, é uma maneira de dizer que aquele equipamento emite radiação em micro-ondas, em ondas curtas, né? E da maneira como ele era utilizado, então, para esse objetivo de fato. Então, olha só, pessoal, temos mais algumas questões aqui com um trecho do texto destacado, né? Incredibly, the microwave oven was created during this Second World War with the intention not to heat food, but to detect enemy's aircrafts. As its name says, this oven emits radiation in the form of microwaves. Então, considerando esse trecho aqui do texto, pessoal, responderemos as questões 5 e 6. When was the microwave oven created? Quando o forno de micro-ondas foi criado, né? E a sexta, which was the real intention? Qual foi a real intenção pela qual, né, se criou as micro-ondas, então? Tá ok? Vou dar mais um tempinho para que vocês possam solucionar essas questões e logo mais voltamos com as respostas. E aí, pessoal, conseguiram resolver mais essas questões? Vamos então às respostas delas. Olha só, pessoal. Então, para a questão 5, when was the microwave oven created? Nós temos a resposta logo no início aqui, né? Incredibly, the microwave oven was created during the Second World War, né? Incrivelmente, o forno micro-ondas foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês quiserem responder apenas during the Second World War, né, durante a Segunda Guerra Mundial, perfeito. É isso aí, tá ok? A nossa sexta questão, né, which was the real intention? Qual era a intenção real, né, para a criação desse invento, né? To detect enemy's aircrafts, né? Como foi dito aqui no texto, né, para detectar aeronaves inimigas. Tá? Então foi um invento criado com propósitos bélicos, né, durante um grande conflito aí da humanidade, para que a gente pudesse então detectar aeronaves inimigas, né, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Temos mais questões também retirando o trecho do texto, pessoal, né? Agora baseada neste trecho aqui. These generated electromagnetic microwaves, the magnetrons, were emitted back by the enemy aircraft. Thus, its echo indicated exactly the approach location, object, direction, and other details about the enemy's means of locomotion. A sétima questão que temos, pessoal, baseada nesse trecho de texto. What are the magnetrons? O que são os magnetrons? Tá? E a nossa oitava questão, relativa a uma palavra utilizada aqui no texto, né, pessoal? Thus, line 2, is the same as. A gente está pedindo aqui um sinônimo para a palavra thus em inglês, que é um discourse marker, né? Assunto que a gente também já abordou em aulas anteriores. Vou dar algum tempinho para que vocês possam resolver essas questões e logo voltamos com as respostas corretas.
E aí, pessoal? Vamos checar se vocês acertaram mais essas questões? Olha só. Então, pessoal, magnetron is the generated electromagnetic microwaves, né? Então, as ondas eletromagnéticas geradas, né? Chamadas de magnetrons. Então, o nome que se dá a essas ondas eletromagnéticas geradas ali, né? Pelo aparelho de micro-ondas, são chamados magnetrons. É isso que elas são. E a nossa oitava questão, né? Com o discourse marker thus, né? Line 2, a gente pode utilizar como palavra sinônima, né, gente, consequently, né, que é consequentemente. Thus também pode ser traduzido como assim sendo, como outras palavras, como a gente já viu anteriormente, essas palavras não têm uma tradução exata, é sim uma adaptação, porque a gente está falando de línguas que funcionam de maneira diferente, né? A gente sempre tem que considerar o aspecto cultural da língua, tá ok? Gente, então olha só, mais uma vez a gente vai falar da voz passiva nessa aula. Tá? A voz passiva ela é utilizada toda vez, pessoal, que quem fez a ação é irrelevante, não importante ou é óbvio, né? E quando eu quero colocar o foco da frase na ação, no evento, no que foi desenvolvido, como no caso aqui da nossa aula, as invenções, né? O que é importante é que elas foram inventadas. Quem inventou, né? Quem inventou esses aparatos dos quais nós conversamos aqui na aula é acessório, tá ok? Então, olha só as sentenças do texto com esse conteúdo. The microwave oven was created during the Second World War, né? O forno de micro-ondas foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. E the magnetrons were emitted back by the enemy aircraft, né? Os magnetrons, essas ondas, eram emitidas de volta pela aeronave inimiga. Então, essas frases estão, como eu disse, na voz passiva, usada para focar na ação. Quem fez a ação é desconhecido ou não é mencionado, tá ok? Por algum motivo. Tá ok? Revisando então outros exemplos, pessoal, de voz passiva. Percy Spencer invented the microwave oven. Esta frase aqui está na voz ativa, né? O foco narrativo está em quem inventou, né? Sujeito, né? O verbo e o objeto da ação. Quando eu passo para a voz passiva, né? O que era o objeto da ação vira sujeito. O foco narrativo está agora nos micro-ondas. O forno micro-ondas foi inventado por Percy Spencer. Ou seja, a informação mais importante aqui agora é o fato do micro-ondas ter sido inventado pelo Percy Spencer e o Percy Spencer passa a ser uma informação secundária na nossa frase. Tá ok? Outros exemplos de frases. Everybody uses the internet. Todo mundo usa a internet. The internet is used by everybody. Né? A internet é usada por todo mundo. Tá ok? Então, pessoal, para a gente ver se a gente conseguiu pegar bem mesmo, né, esse conteúdo ali da voz passiva, de transformar aí o foco do objeto da ação, transformando em sujeito da ação, vamos fazer mais algumas atividades, pessoal. Olha só. Change the sentences into the passive voice. Mude essas frases aqui para a voz passiva. Letra A. Kelly will use the telephone. Né? Transformar essa frase aqui na voz passiva. B. He sent lots of emails. E C. Paul connects all the computers. Lembre-se, pessoal, que a voz passiva requer que você coloque o sujeito, aliás, o objeto no papel de sujeito e sempre deve se adicionar depois aí o verbo to be de acordo com o tempo verbal original da frase. Vou dar um tempinho para que vocês façam essas atividades e logo a gente retorna com as respostas corretas. E aí, pessoal, resolveram as questões? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só, pessoal, as respostas para as nossas questões aqui são essas aqui, as seguintes. A frase na voz ativa, Kelly will use the telephone, a Kelly vai usar o telefone,
deve ser modificada para the telephone will be used by Kelly, né? Perceba, frase com o verbo will, né? Verbo modal que indica futuro, ela usará o telefone, ela vai usar o telefone. Você deve utilizar logo na sequência do verbo will aqui o verbo to be no infinitivo, que é o que é exigido aí pelos verbos modais, tá? Então, the telephone will be used by Kelly. Não se esqueçam também que o verbo principal, use, passa para o particípio, né? Ou seja, uma versão dele do passado, né? O telefone será usado pela Kelly. Na frase B, he sent lots of emails. Ele enviou muitos e-mails. Lots of emails were sent by him. Ele enviou muitos e-mails foram enviados por ele. Mais uma vez, pessoal, lembrem-se, obedecendo o tempo verbal, né, original, passado continua sendo passado com auxílio do verbo to be no tempo passado, né, e o by him aqui para exemplificar que ele desenvolveu essa ação aqui, né. E na letra C, pessoal, Paul connects all the computers, né, o Paul conecta todos os computadores, all the computers are connected by Paul, né. Então, se a frase está no presente simples também, se mantém no presente simples, mas obedecendo a estrutura que nós vimos. Gente, então, para a gente continuar praticando a voz passiva, a gente tem aqui uma produçãozinha textual, pessoal, olha só. In your opinion, what is the best invention? Write some lines, 4 to 5 lines to explain your choice, né? Tentem usar a voz passiva nesse também aqui, pessoal, olha só. Na sua opinião, qual é a melhor invenção? Escreva algumas linhas explicando a sua escolha, tá ok? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam fazer essas atividades então, e já já a gente volta. Bom, pessoal, responderam a questão? Aqui a gente vai trabalhar algumas expectativas de resposta, né? O que vocês poderiam ter respondido. Aqui, como era para você falar, né, sobre a invenção que você aprecia mais, que você acha que foi mais interessante, aqueles que, por exemplo, escolheram a internet, poderiam dizer lá, oh, my favorite invention was the internet because it allows me to communicate with the world, né? Ah, a melhor invenção, a invenção que eu acho a melhor é a internet porque ela permite que eu me comunique com o mundo, né? Poderia ser uma resposta possível. Gente, nessa aula, então, a gente trabalhou mais uma vez com voz passiva e compreensão textual. Lembrando que a voz passiva é utilizada quando se quer fazer um texto mais formal, quando o foco da frase é o objeto, é a ação e não quem a desenvolveu, né? E por uma série de razões aí que a gente já utiliza, ou porque a gente quer proteger a identidade de quem nos disse, no caso dos repórteres, ou porque é irrelevante mesmo que seja assim. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Goodbye!